paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu queria convidar vocês para ler um texto que está ecoando na minha mente há alguns dias. Mateus capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse texto está na minha mente há alguns dias, por quê? A gente está vivendo uma situação de pandemia, o coronavírus é um vírus altamente contagioso e muito resistente, ele sobrevive durante muito tempo fora do organismo e a gente sabe que o governo deu uma ordem de quarentena, um isolamento social preventivo para que a curva de contaminação fosse menor, porque uma pessoa passa e em poucos dias ela contamina muitas outras pessoas. E a gente vê que muitos cristãos não estão levando isso a sério, estão tendo uma vida social comum, né? Cultuam com outras pessoas que não são da mesma família, fazem reuniões sociais, festas, encontros, enfim, estão vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. E esse texto de Mateus me ensina muitas coisas, e uma delas é o seguinte: primeiro, quando você vê no versículo 4, você vai ver que Jesus foi levado pelo diabo ao pináculo do templo. Era provavelmente uma extensão do muro do templo, que tinha entre 150 a 180 metros de altura, então era um perigo real. E ali ele já começa a desafiar, ali no versículo 5 ele já desafia, fala assim: olha, se é filho de Deus, já vem o primeiro desafio, se é filho de Deus mesmo, se atira daqui, se joga daqui, porque está escrito, Salmo 91, versos 11 e 12, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, para que você não venha pisar em alguma pedra, para que mal nenhum te aconteça. E Jesus logo em seguida rebate usando a própria palavra, a passagem de Deuteronômio 6, versículo 16, que fala: não tentarás o Senhor teu Deus, como foi feito em Massá. Uma situação que relata em Êxodo, capítulo 17, do 1 ao 7, que o povo ficou questionando Moisés, e Moisés era um representante de Deus, questionando que eles queriam água, porque eles tinham sido tirados do Egito, enfim. E o povo provocou a Deus, através da pessoa de Moisés, o povo provocou a Deus. E a intenção do diabo era justamente fazer com que Jesus caísse na tentação, acima de tudo, mas que ele exigisse uma prova da fidelidade de Deus. Ao se jogar confiando na palavra, que o diabo distorceu o sentido, porque o sentido real é justamente o confiar em Deus, e através de uma intimidade muito grande com Deus, confiar nele. A intenção do salmista era essa, porém o diabo distorceu, dando a entender que Jesus poderia usar aquilo como um teste da fidelidade de Deus. Deus poderia ser testado na sua fidelidade, naquele momento da tentação ali. Então, assim, se Deus é comigo, então eu vou pular, eu vou me jogar, porque Deus tem que me guardar. Ele diz na palavra dele que ele guarda, então eu posso me jogar. Entenda que o diabo está fazendo isso com vocês no dia de hoje, nesse período que nós estamos vivendo. Quando ele coloca no seu coração, ou através de algumas pessoas, ele fala: olha, Deus é maior, nós servimos um Deus grande, você não tem que ter medo disso, não precisa ter medo de cultuar, não precisa ter medo de se reunir com as pessoas que você ama, não precisa ter medo de viver, porque Deus é maior, ele protege, praga alguma chegará à tua tenda. E mais uma vez o diabo distorce a palavra de Deus para que você teste a fidelidade de Deus, para que você provoque a Deus testando a sua fidelidade, pedindo prova da fidelidade de Deus. E isso é um pecado, de acordo com o próprio Jesus, porque ele diz: olha, não tente, ele usa a palavra que diz: não tente a Deus, não provoque a Deus. Você é cristão, Deus te deu sabedoria para compreender isso. Você não deve provocar a Deus pedindo provas de que Ele é seu Pai. Não reivindique a paternidade de Deus em relação a você, porque nem Jesus fez isso. Em nenhum momento Jesus falou: eu posso fazer porque eu sou filho de Deus. Não, pelo contrário. Jesus foi humilde. Seja humilde também. Entenda que você não é melhor do que ninguém porque você é filho de Deus. Você tem que seguir as normas, sim. Ninguém pediu para você parar de ser cristão. É só por um tempo você se isolar, se preservar de sair de casa por
por questões desnecessárias. E se a palavra de Deus, a passagem que Jesus rebate o diabo, usando a própria palavra, não lhe for suficiente, ainda tem o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que ele é mais específico nessa questão. Na linguagem de hoje ele diz: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. O bem atualmente é o quê? É você se preservar em casa, é você se cuidar, para cuidar das pessoas que você ama. Você com certeza tem na sua área de convívio, entre as pessoas que você ama, alguém que faz parte do grupo de risco, pessoas hipertensas, cardiopatas, que passaram ou passam por processo de câncer, diabéticos, crianças, idosos. Você com certeza conhece alguém dentro desse perfil. E você, não saindo na rua, você está respeitando o seu próximo que faz parte desse grupo de risco. Você não está se expondo e expondo essas pessoas também, devido ao alto contágio desse vírus. Pode não te fazer mal, mas pode fazer mal para alguém que você ama. E Deus vai cobrar de você caso isso aconteça. Deus vai cobrar porque a responsabilidade foi sua. Deus diz para você, você sabe que você tem que ficar em casa. E se você não ficar, se você sair desnecessariamente, eu, o Senhor, vou cobrar de você, porque é pecado. Então reflita muito bem nisso. Pense nisso. Antes de você sair desnecessariamente de casa, querendo usar a palavra de Deus como pretexto, querendo pôr em prova a fidelidade de Deus para poder sair de casa sem um motivo necessário, lembre-se, não tente, não provoque o seu Deus. E se você sabe que você deve fazer o bem para o seu próximo, preservando ele, quando você não sai de casa e você não faz, você está pecando contra o seu Deus que tanto lhe ama. Amém? Agradeço a atenção de todos vocês.